Entra Antônio. Mas eis que vem chegando Antônio, diz Brutus. Bem-vindo, Marco Antônio. Antônio, ó poderoso César, caístes tanto assim? Estão todas as vossas conquistas, glórias, triunfos, espólio escondidos a esse pouco tamanho? Ide em paz. São com essas palavras de um texto, de um grande dramaturgo, que nós damos início ao nosso curso de Introdução à Escrita Dramática. Não é? Esse curso, pessoal, foi contemplado pela Lei Aldir Blanc de Pernambuco, e é com muita alegria que a gente leva esse conteúdo até vocês, tá? São 5 módulos, cada módulo 30 minutos, onde nós vamos fazer um mergulho, né, no aprendizado sobre como é o processo para se escrever um texto de teatro. Dentro do pouco conhecimento que eu tenho, eu venho compartilhar ele com vocês e espero que vocês também compartilhem com os outros, tá? Nós vamos aprender um pouco sobre personagens, a ação dramática, o espaço, o tempo no teatro, o gráfico emotivo, né, como é a estrutura de um texto teatral. Tudo isso a gente vai ver, né, talvez um pouco até mais, dentro desse curso, que é apenas uma introdução, gente. Eu tentei fazer, recolher o máximo de informação que eu tenho, né, do meu aprendizado e dos cursos que eu fiz, para a gente viver essas aulas, e eu espero que vocês absorvam o conteúdo que eu trouxe e, se gostarem, compartilhem, tá bom? Compartilhem, deem o like de vocês, se inscrevam no meu canal e eu espero que vocês apreciem, né, o conteúdo que a gente vai vivenciar, tá certo? Então, sejam todos bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao curso de Introdução à Escrita Dramática. Bom, eu quero me apresentar, né, para vocês, dizer que esse curso foi idealizado por mim, né, e é com muita alegria que eu trago esse conteúdo para a gente analisar, né, como é que se escreve uma peça de teatro, tá? Eu já escrevi muitos textos de teatro, estou há um bom tempo nessa carreira. Nesse ano faço 31 anos de carreira como diretor, dramaturgo e ator. E tanto como ator, né, como autor e diretor, tive a oportunidade de conhecer grandes obras dramatúrgicas e também de dirigir grandes textos de teatro, né? Eu adaptei para teatro obras de Kafka, como A Colônia Penal, né? Textos do garanhense Luiz Jardim, Paisagem Perdida, que ficou conhecido como Vicência. Também adaptei Aruá, o Boi Encantado, escrito por ele, chamado O Boi Aruá. E O Inimigo do Povo, de Ibsen, não é? E outros textos que eu já escrevi e fui para a cena com eles, que me deram um pouco mais de conhecimento e aprendizado sobre o tema, né? Então, eu sou de Garanhuns e recentemente publiquei o meu primeiro texto, apesar de há algum tempo eu já escrever, mas esse foi o primeiro texto que eu realmente publiquei. O lançamento dele foi no Festival de Inverno de 2019. E na ocasião foi um momento de muita alegria para mim, porque eu demorei muito para me sentir seguro, né, para tomar esse passo, né, como autor. Depois de muitas experiências, né, escrevendo, eu decidi que seria o primeiro a ser lançado seria o Guardião. E depois, no final do curso, ele está à disposição, se vocês quiserem adquiri-lo, né? Vocês podem ficar à vontade para entrar em contato comigo, ainda tem alguns exemplares, inclusive até para distribuição. Se tiver alguma biblioteca comunitária, alguma ONG, alguma coisa desse tipo, tá bom? A gente está aqui para dar essa colaboração à biblioteca.
Bom, então eu sou formado em História pela Universidade de Pernambuco, campus Garanhuns. Também sou pós-graduado em Metodologia do Ensino de Artes pela Uninter, Paraná. E também estou fazendo um curso de pós-graduação em Cinema e Linguagem Audiovisual, tá certo? Pela Estácio de Sá, tá certo? E o curso técnico de auxiliar de dramaturgia também, que eu fiz pelo Instituto Federal de Alagoas. Tá bom? O IFAL. Vamos lá. Então, iniciando nossa primeira aula, vamos primeiro ir lá para a Grécia Antiga, tá certo? Na Grécia Antiga foi que a gente tomou como base para o nosso aprendizado sobre a escrita dramática, tá? Porque no Ocidente, no Ocidente, né, já havia um tipo de teatro sendo desenvolvido. No caso, né, no Oriental, no teatro oriental, perdão. Então, que é o teatro japonês, né, que tem um certo existência lá e um certo modo de ser feito. Mas o teatro que a gente vai estudar, ele surgiu na Grécia Antiga, né, por volta de 2.500 anos, mais ou menos. Então, naquela ocasião, existia um evento, né, que era dedicado ao deus Dionísio. A gente vai conhecer agora nesse slide aí. Ó. O teatro grego teve origem na Grécia Antiga, tá? Perdão, na Grécia Antiga, e onde havia o costume dos cultos e oferendas aos deuses gregos. Com função social e cívica, o teatro e suas representações estavam associadas às festividades religiosas, sobretudo às celebrações que saudavam o deus Dionísio. É interessante a gente fazer essa citação sobre o teatro nascer ligado à manifestação religiosa, porque inicialmente a gente acha que, poxa, o teatro hoje em dia, por exemplo, né? Você não vê ligação da dramaturgia com o que a gente vai estudar sobre o surgimento dele, não é? Que era realmente essas festividades que eram dedicadas ao deus Dionísio. Então, na ocasião, pessoal, eram feitos era o momento da colheita, né? Era o momento da fartura. Então, a maneira das pessoas comemorarem, né, de agradecerem a esse Dionísio, era fazer essas celebrações. Então, você vai ouvir falar muito da questão dos ditirambos, que eram os cânticos entoados ao deus Dionísio. Né? Então, nessas ocasiões, nessas festividades, é que surgiam os festivais tragediógrafos, tá? Então, tá, mas como é que surgiu esses festivais? Surgiu a partir de uma, que a gente pode dizer que foi uma pessoa que deu a origem a isso tudo, né? Então, como é que foi o início disso? O início surgiu exatamente com o primeiro ator que a gente pode dizer, né, que surgiu no teatro ocidental, que foi Thespes. E o que foi que esse cara fez para ser considerado o primeiro autor e talvez o primeiro dramaturgo? Não é? Porque no momento que ele pega uma taça, né, se envolve com peles de bode, né, sobe em cima de uma garrafa, e com essa taça de vinho ele olha para a multidão que está ao seu redor e diz: Eu sou Dionísio. Não é? Então, nesse momento, não nasce apenas o primeiro ator, mas talvez o primeiro dramaturgo. Por quê? Ele criou um texto aí que não é um texto real, é um texto fictício. No entanto, se torna real a partir do momento de que não só ele acredita no que está dizendo, mas as pessoas que estão ao redor dele também passam a acreditar. Então, existe essa troca, né? Vamos dizer, esse pacto, né? Que existe entre o público e o ator de a mentira se tornar verdade. Então, nesse momento,
talvez a primeira escrita dramatúrgica foi essa frase que ele disse. E a partir desse momento ele também se torna não só o primeiro ator, mas ele se torna empresário, ele é um homem das artes que tem uma certa influência lá na Grécia, né? E monta suas companhias, e ele é esse homem que vai se destacar do coro, não é? Por isso que ele se torna o primeiro ator. E aí esse texto dele passa a ser dialogado com o coro, o corifeu, que faziam parte da estrutura das tragédias gregas, não é? Então, já esse destaque já faz com que ele se torne o personagem central da história, onde toda a história vai começar a girar em torno dele. Então, como é que surgiu essa questão do termo dramaturgia? É que a gente vai conhecer agora, né? E também o que é drama. Dentro desse conceito, também, o que é ser um dramaturgo, tá? Os estilos dramáticos na Grécia da era clássica, no caso as tragédias e as comédias, né? Então, o conceito do termo dramaturgia, vamos lá. Conceito do termo dramaturgia. O que é que diz o dicionário? Você vai lá no Google, claro, né? Todo mundo vai atrás desse recurso para pegar algum conceito de alguma coisa. Então, lá o que é que a gente encontra? Dramaturgia é arte, tá? Bom lembrar esse termo, arte específica, ou técnica de escrever e representar peças de teatro. Tanto se fala de escrever, como se fala de representar peças de teatro, tá? No caso, a gente pode falar também de espetáculos teatrais. E é o conjunto de peças de teatro de determinado período, escola ou autor, certo? Então, esmiuçando mais essa questão do que é dramaturgia, é o ofício, tá, gente? É o ofício de elaborar um texto com o objetivo de transportá-lo para os palcos. Ninguém quer ver um texto escrito e não querer vê-lo encenado. Mas aí, no decorrer das aulas, vocês vão ver qual a diferença de um texto escrito para um texto montado, tá? E apresentado diante de um público. As ideias contidas nesta obra. Então, a gente, a partir daí, já passa a entender qual é a tríade teatral, tá? O teatro é composto, vamos dizer, para que ele exista, de 3 elementos básicos. O ator, o público e o texto, tá? Mesmo que esse texto seja mudo, mas existe aí uma dramaturgia por trás. Bom, então, desse modo, o texto dramatúrgico é aquele que é escrito especificamente para representar a ação. Porque drama é ação. O termo drama significa ação. Então, é isso que acontece no palco, a ação. E esses tragediógrafos vão nos trazer uma porrada de ação em cena. Que é isso que acontece, não é? Esses tragediógrafos principais que a gente vai citar aqui são Ésquilo, Sófocles e Eurípides. São os 3 principais tragediógrafos da Grécia Antiga, tá bom? Então, o comediógrafo, que a gente pode também fazer uma referência a ele, é Aristófanes. Não é Aristóteles, tá, gente? É Aristófanes, tá? Então, aqui ao lado vocês veem, né, mais ou menos como era os teatros, os anfiteatros, onde era representado nessa imagem. Eu fiz questão de colocar um exemplo, né, do teatro de Herodion, em Atenas, na Grécia, tá? Vejam como era disponibilizada as arquibancadas, né? Lá embaixo havia a disposição do palco, que é semi-arena, aí nesse caso, e a orquestra, né, já tinha um espaço reservado e o espaço também dos atores. Aí, gente, cabia em média de 5.000, 10.000 pessoas tranquilo, né? E os espaços eles eram confeccionados nas encostas dos morros, que era justamente para facilitar
a acústica dos atores que na época não usavam microfone, né? Então, vamos lá. As principais obras de Ésquilo são Prometeu Acorrentado, essa obra é famosíssima, sabe? Eu acho que é das grandes obras do Ésquilo. Lembrando que a maioria dessas obras trágicas eram inspiradas na vida dos deuses, né? Dos deuses do Olimpo, né? Então, todo aquele conflito, toda aquela questão toda lá que envolvia os deuses, né? E a raça humana eram descritas nessas obras por esses autores. Já os persas fala da questão das guerras, né? Entre povos, e o Ésquilo também escreveu Os Sete contra Tebas. O Prometeu Acorrentado, gente, é uma obra que eu recomendo vocês lerem, né? Ela fala dessa figura, desse Deus, se não me engano é um semideus, na verdade, porque ele vive entre os homens, né? E por ele viver entre os homens e ter essa empatia pelos homens, ele o que é que ele faz? Ele revela o segredo aos homens de como se manipula o fogo. Então, Zeus descobre isso e, como castigo, ele pega Prometeu e acorrenta-o ele sobre uma montanha. E o castigo dele é que todos os dias um abutre vem comer-lhe as entranhas. E ele fica vivendo isso eternamente, porque ele é um semideus. Então, por ele ser semideus, ele se regenera e no outro dia ele está pronto para ser devorado de novo, e de novo, e de novo. Sófocles, que para mim é o grande ícone, né? O grande dramaturgo de todos, na minha opinião, né? Justamente por ele ter feito com tanta primazia, com tanta maestria, transportado, né, a história de Édipo até a sua morte, né, na forma dramatúrgica, e ter sido um homem espetacular, né? Então ele escreveu Édipo Rei, escreveu Antígona e escreveu Édipo em Colono. Essas três obras são consideradas a trilogia tebana, porque fala sobre, no caso, a história da cidade de Tebas, não é? Que envolveu a vida desses personagens que fizeram parte da vida de Édipo, né? Então, a história de Édipo é um clássico que toda pessoa que escreva teatro, faça teatro, tem a obrigação de conhecer essa trilogia, né? Então, o Édipo se torna um clássico e até estudado por Freud, né? O Freud, não sei como vocês queiram pronunciar, para fazer análise, né, desse personagem tão icônico criado, né, pela mitologia grega, tá certo? Então, na história de Édipo, vocês vão ver na análise de Aristóteles como é que eu vou dar o exemplo da história de Édipo para vocês verem na análise de Aristóteles mais à frente, como é que ele esmiuça a análise de uma tragédia grega, tá certo? Pronto, Eurípides foi também um tragediógrafo, escreveu As Fenícias, escreveu também Medeia e As Troianas. Medeia também é um texto muito conhecido, talvez mais do que As Fenícias, embora que As Fenícias, eu peço a vocês que, se forem ler, leiam também Antígona de Sófocles, porque vocês vão ver uma dramaturgia de personalidades bem marcantes, né? Tanto de Eurípides como a de Sófocles, falando do mesmo personagem, mas em circunstâncias diferentes. Uma movida pela ação dos deuses e outra movida pela ação própria, sem querer que os deuses interfiram, porque essa era a visão de Eurípides enquanto escreveu a mesma história de Antígona. Mas aí eu deixo livre para vocês fazerem as comparações e a análise pessoal, tá certo? Bom, o dramaturgo comediógrafo que a gente pode destacar foi Aristófanes. Aristófanes viveu de 447 a.C. a 385 a.C. e ele escreveu
A Greve do Sexo. Escreveu também As Nuvens e as Rãs, certo? Na Greve do Sexo, é bom entender, gente, que as comédias não são o tipo de comédia que a gente vê hoje, né? Nem tão pouco as comédias de costume, como a gente vai observar mais à frente na história do teatro brasileiro, certo? É um tipo de comédia que fazia uma espécie de sarcasmo, sabe? De tiração de onda mesmo, sabe? Com os deuses ou com as pessoas importantes, né? Do governo, da aristocracia grega. Porque eles faziam essa crítica, né? Para as sociedades se verem, né? Dentro daquele processo onde havia o esdrúxulo, o ridículo, né? Os personagens eram levados a situações ridículas. Por exemplo, se um personagem era gordo, então ele era extremamente gordo, né? E parece-me que também o pessoal na plateia também recebia umas máscaras parecidas com a dos personagens, que iam ficar, sabe, para ver uma questão de tiração de onda com o cara que estava lá sendo representado, né? Bom, então a gente percorreu aqui essa breve abordagem sobre os autores gregos, né? Que se faz imprescindível, porque vocês precisam ter acesso a essa dramaturgia, gente. E vocês encontram ela gratuitamente na internet, tá? Eu mostrei as capas dos livros aí, eles podem até estar à venda, mas eles já são domínio público. Então vocês podem chegar no site e baixar em PDF e conhecer a dramaturgia deles. Tá aí à disposição para todo mundo ver, ler e até montar, tá certo? E então, vamos lá para a análise da tragédia sobre a ótica aristotélica. Então, o que é que ele nos mostra na análise de uma peça de teatro? Inclusive, isso está na Poética dele, que é um livro que eu recomendo para quem está aprendendo escrita dramática. Embora que ele foi apenas fez apenas uma análise, né? Assim, dentro dos conhecimentos dele sobre o processo da construção do que ele achava como era que se teria que ser uma tragédia, né? Então, na análise dele, o que foi que ele nos colocou? Ele nos disse que a tragédia ela tem que ter a inexorabilidade do ser. Na história de Édipo, a gente vê esse exemplo claramente. O que é que nos conta a história de Édipo, escrita por Sófocles, né? Édipo é um personagem que ainda vai nascer. A história está acontecendo e Édipo ainda está para nascer. Porém, o pai de Édipo, né, Laio, está em débito com os deuses. Por uma razão lá que ele causou uma insatisfação e Zeus ficou irado e lançou uma como se fosse uma espécie de praga sobre a família dele. Ele disse que se o filho primogênito nascesse homem, quando crescesse, ele mataria a ele, a Laio, se casaria com a sua esposa, Jocasta, e junto com ela ele teria filhos, conceberia filhos. Então, Laio não deu muita importância a essa determinação e foi logo cuidar de ter um filho com Jocasta. E o que é que aconteceu? Jocasta concebeu um filho homem. Então, tentando se safar dessa questão da promessa do Deus acontecer, o que é que ele faz? Ele manda um dos servos matar a criança longe da casa dele, numa montanha, e deixar ele lá exposto para que os abutres fossem comer os restos mortais. Então, o que é que ele faz? Manda o servo
prender os pés deles com um grampo e deixá-lo morto lá na montanha. O que é que o servo faz? Apiedando-se da criança, que ele julgava que era um ser inocente, que não tinha feito mal nenhum, resolve dar a criança a um amigo dele que vivia no país vizinho, Corinto, para que ele tomasse conta da criança e assim eles nunca mais tocariam no assunto. E Laios ia jurar que o filho teria sido morto. Mas o que é que acontece? Édipo cresce junto dos pais adotivos e no meio de uma festa, um dos convivas diz para ele que ele não é filho de quem ele pensa que é. Atordoado, Édipo sai em procura do oráculo e chegando lá diante do deus Apolo, Apolo diz: seu destino é casar-se com sua mãe e matar seu próprio pai. E ainda você vai ter filhos com sua mãe. Ele querendo fugir dessa situação, promete nunca mais voltar a Corinto. Não sabendo ele que não eram os pais originais. Os pais. Não é verdade? Então, o que é que acontece? Ele sai em peregrinação, com uma mochila nas costas, e no meio do caminho ele se encontra com um arauto. Esse arauto tem um rei que está à frente, e eles entram numa disputa para discutir quem é que vai entrar primeiro no caminho ou vai sair, porque Édipo já estava à frente, e ele queria tomar a frente porque ele era o rei. Nessa discussão, ele mata esse rei, chega adiante numa cidade, a cidade está tomada por uma esfinge, que ninguém consegue expulsá-la de lá porque ela tem um enigma, e ninguém consegue decifrar o enigma. Édipo vai, consegue descobrir qual é o enigma, e como a cidade estava sem rei, é ofertado a mulher da cidade para que ele se casasse e lá reinasse junto com ela. Ele concebe filhos com ela e acaba descobrindo que ela é a mãe dele e que a pessoa que ele matou na estrada era o pai dele. Então, a inexorabilidade. Ele tentou fugir do destino dele, mas não conseguiu. A vida se encarregou de fazer com que as coisas acontecessem. E aí, diante disso tudo, o que é que o espectador sente? Horror e compaixão. Por conta dessa questão de ele ter entrado numa situação sem volta, mas o público fica aterrorizado, mas não pode fazer nada, então sente compaixão dele. E para que essa carga, dessa empatia do público, não é? Que ele carrega junto com o personagem, de todas essas coisas ruins que vai acontecendo com ele, vai se somando, e o espectador vai ficando pesado, carregado, até que acontece a catarse. Então é nesse momento que o espectador se alivia desse peso e vê que a justiça foi cumprida, porque no final da história, Édipo se fura os próprios olhos, né? Como autopunição. E vai vagar, cego, pelas terras. Então, gente, é isso aí. Essa foi a nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham apreciado o conteúdo. Nas próximas, é importante a gente ver essa questão dessas dramaturgias, dessas histórias, como elas são construídas, porque isso aqui foi só um resumo. Então, eu recomendo vocês lerem Édipo Rei, tá? Desse grande autor Sófocles. Até a próxima. Muito obrigado. Curtam, compartilhem e deixem o like de vocês e façam os comentários. A gente vai ficar muito feliz, tá bom? Esse é o projeto Introdução à Escrita Dramática. Te vejo na próxima aula. Beijo. Valeu. Tchau.